bem, gente? Pra quem não me conhece, acho que todo mundo me conhece. Eu sou o Delaí, tô aqui no terceiro ano da nossa escola e eu vou trazer a palavra hoje. Eu tenho honrado que o Pedro me chamou, porque eu já estava sentindo no coração que eu queria muito trazer essa palavra. E aí o Espírito Santo falou com o Pedro e no mesmo dia que eu estava pensando isso, ele me convidou para trazer a palavra aqui para vocês. E essa palavra está martelando na minha cabeça há umas 4 semanas já. E aí Deus foi me dando ela e eu montei ela. E eu gosto muito de pregação temática. Então o tema dessa pregação é: você inicia com Deus ou vai na onda de quem já fez? A gente vai começar lendo Romanos 10:14. Romanos 10:14 diz que: como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E nesse capítulo, Paulo começa falando que o desejo do coração dele era para as pessoas que não conhecem a Cristo possam conhecê-lo. Assim como ele e a gente conheceu a Cristo, ele também indaga: como eles vão conhecer a Cristo se ele não for apresentado a essas pessoas? Porque as pessoas da nossa geração, elas não conhecem a Cristo de verdade. Elas conhecem aquele Cristo dos livros de história, um Cristo que talvez existiu, um Cristo que talvez fez milagres, que ele talvez tenha morrido por elas. Mas esse não é o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo é aquele que ele nos amou, que nos acolheu mesmo nós sendo pecadores e nos deu a oportunidade de nos arrependermos e vivermos uma vida com Deus. E eu pergunto a vocês: se vocês tivessem entrado aqui nessa escola e não tivesse um momento como esse, uma célula, ou pessoas que querem poder falar de Jesus aqui, vocês iniciariam vocês teriam a iniciativa de pregar, vocês teriam a iniciativa de falar desse Jesus que tanto faz por vocês? Ou vocês, eu gosto de chamar de cristãos secretos, que a pessoa só vai saber se vocês são cristãos se ela chegar em vocês e perguntar, se ela conhecer vocês intimamente, ou ela só de olhar para você através das suas atitudes, através do seu jeito de ser, ela vai saber que você é um servo de Deus. Nós não temos coragem de ir demonstrar ou nós temos vergonha? Eu digo isso porque não sei se vocês conhecem o T-Send. Eu fui para esse evento no início do ano e um dia após o T-Send eu fui com alguns amigos. A gente estava procurando um lugar para almoçar e aí nisso a gente passou pela porta de um shopping. E na porta desse shopping tinha um grupo que ele estava orando, cantando louvores. E aí o pessoal que estava comigo viu que eu fiquei com muita vontade de ir lá participar. E nisso, E aí até a gente achar um lugar para estacionar demorou muito. E aí também, quando a gente estacionou e conseguiu finalmente achar uma vaga, tinha um morador de rua, que ele estava numa situação muito triste e tal. E aí falaram para mim: prega para ele, ora por ele. E eu tive vergonha, eu tive medo. Eu não sei o que deu em mim, que eu não quis. Eu não tive coragem de chegar e fazer o que fala a Bíblia, que é cuidar do pobre, do órfão e da viúva. E sabe o que mais me doeu? Eu fiquei pensando: e se aquela pessoa nunca mais tiver outra chance de ouvir a Cristo? Se ele nunca mais puder ouvir esse amor? Entendem? E ainda falando dos perdidos, eu não sei se vocês viram aquela trend com a música da Lara Solgueles, mostrando pessoas perdidas no carnaval, passando na rua, cantando: ah, se eles soubessem quão lindo você é. Eu amo essa música, ela é muito profunda. Mas o que nós temos feito para eles saberem? O que adianta a gente gravar um videozinho com uma música, se eles soubessem, se a gente não ia apresentar para eles saberem? A gente, por acaso, tem coragem de chegar aqui na escola e assim que a gente conhece alguém, apresentar Cristo para ela, no primeiro dia a gente ter coragem de apresentar esse amor para ela? Ou a gente vai chegar no terceiro ano, quase se formando, e aí numa conversa aleatória ela vai falar: ah, você é crente? Pô, cara, eu odeio essa palavra hoje em dia, crente, sabe? Porque tem aquela famosa frase: crente até o diabo é, né? Mas o que a gente chegar e demonstrar que é cristão, poucos fazem verdadeiramente, corretamente. E qual a diferença entre a gente ser crente e ser cristão? Ser crente é a gente ir para a igreja todo domingo. Ser crente é a gente acreditar em alguma coisa. A gente pode ser crente acreditando em outra religião, mas também como é que a gente demonstra isso no nosso dia a dia? Quais as nossas atitudes, a gente ajudando o próximo. Alguém quer ir na nossa frente, ao invés de a gente ser igual aos outros e rir daquela pessoa, a gente ir lá e ajudar ela a se levantar. A gente ser uma pessoa compassiva, uma pessoa humilde de coração. E o que Deus pede de nós sobre isso é que nós façamos, não o que a gente é capaz, mas sim o que não somos capazes.
Ah, Adelaí, eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de ninguém fazer isso comigo. Você está sozinho aqui agora? Olha ao seu redor. Você tem uma família aqui, você tem amigos que pensam igual você, que são verdadeiramente cristãos, que são cristãos de uma forma correta. Nós somos uma família aqui que tirou um tempo dessa nossa rotina corrida aqui da escola para poder vir partilhar do amor dele aqui nesse momento. Imagina comigo, a pessoa que você mais ama, mas da pessoa que você mais ama que ela não conhece o amor de Cristo. Se você tivesse apenas um vislumbre, um pequeno vislumbre dela queimando no lago de fogo e enxofre, você pensaria 10 vezes em ter vergonha de falar do amor de Cristo para ela. Uma frase do Dr. William Edwin Sangster, não sei pronunciar o nome dele direito, diz que como nós iremos sentir no dia do juízo final se passar diante dos nossos olhos todas as oportunidades que perdemos e ficar provado que as nossas desculpas não foram mais que meros disfarces para nosso orgulho e acovardamento. Todos vamos ter que explicar para Deus o porquê tivemos medo de falar dele para os necessitados. William Booth, fundador do Exército da Salvação, costumava dizer que ele, se pudesse, gostaria de proporcionar aos seus soldados, em fim de curso, 24 horas no inferno, para que eles pudessem contemplar o eterno tormento que ali espera aqueles que escolheram ou não ouviram sobre o amor de Cristo. Não sei se vocês sabem, mas em média morrem 1 milhão de pessoas por semana. E isso não significa nada para vocês? Como o coração de vocês não começa a queimar, mas não uma vontadezinha que eu falo, eu digo queimar mesmo, angustiante, a ponto de vocês se corroerem por dentro, por causa que muitas vidas morrem sem ouvir falar desse amor, que nós, às vezes, por vergonha, guardamos só pra gente. A gente vê essas guerras que tá acontecendo agora, que quantas pessoas morrem, a gente vê todo dia. Ai, morreu 100 crianças numa escola, morreu pessoas em vários lugares assim. E aquelas pessoas, provavelmente, ainda mais na janela 1040, que é onde fica o Irã, o Iraque, aquela região, nunca ouviram falar desse amor que nós conhecemos. Eles não puderam ter a chance de ouvir sobre as boas novas de Cristo. E em 2 Timóteo, do capítulo 1, versículo 7 a 9, diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas pela sua própria determinação e graça, e essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Meus amigos, precisamos nos envergonhar de não sentir vergonha. Precisamos chorar por não termos lágrimas. Precisamos nos humilhar por haver perdido a humildade do servo de Deus, de não falar dele, gemer por não sentirmos o peso pelos perdidos, irarmos contra nós mesmos por não termos ódio do monopólio que o diabo exerce nesses dias de fim, e nos punir pelo fato de o mundo estar se dando tão bem conosco que eles não precisam nem perseguir a gente. Porque para que eles vão perseguir a gente se a gente não demonstra que nós somos cristãos, se nós não demonstramos que nós temos um posicionamento diferente, que nós demonstramos uma atitude diferente? Porque seria muito egoísmo meu não falar de quem por mim deu sua vida para que eu pudesse ter uma vida eterna. Uma frase do Dr. Robert Moffat Galbraith: o Evangelho, ele não é uma história velha, contada e recontada. É o fogo do Espírito que arde em nós, alimentado pelas chamas do amor eterno. E ai de nós se esse fogo baixar, pelo fato de não avivarmos o dom de Deus que há em nós. Uma outra frase, agora do Archibald Brown: o Evangelho, ele é um fato, portanto, vamos expô-los com simplicidade. O Evangelho, ele é alegre, portanto, vamos falar dele com alegria. Ele nos foi confiado, portanto, vamos expô-lo com fidelidade. É a manifestação de um momento infinito, portanto, vamos expô-lo fervorosamente. Fala de um infinito amor, portanto, vamos expô-lo com sentimento. É de difícil compreensão para muitos, portanto, vamos expô-lo com ilustrações. O Evangelho, ele é a revelação de uma pessoa, portanto, vamos pregar a Cristo. Nós queremos ver nossos amigos na eternidade conosco, de todas as bonanças. Vamos ver a glória de Cristo face a face, poder observar tudo aquilo que espera a gente. E eu, de verdade, eu quero poder chegar lá e ver todos vocês, ver amigos meus que ainda não alcançaram a Cristo, ver esse amor que nos aguarda. E esse amor não se importa com a opinião dos outros sobre isso. Nós vamos sofrer críticas, nós vamos sofrer perseguições. Não agora, mas talvez no futuro. Pode ser hoje, mas pode ser amanhã. O nosso mestre não escapou dessas críticas, mas saiba que ele disse que assim como seríamos perseguidos, temos orgulho de sofrer com ele.
como um bom soldado nas trincheiras de uma guerra que, por amor, escolheram servir do lado do nosso general. Que nós possamos ser como um incêndio, que em qualquer lugar que passamos, esse fogo de amor por Jesus possa se espalhar até que toda a floresta esteja em chamas por ele. É isso, amor. Mas caiu a bola nele? Não entendi. Eu tava virada pra lá.